boa noite, amigas e amigos de todo o Brasil, de várias partes do mundo. Uma excelente noite para todos vocês, para todos, muita paz, muitas bênçãos, né? Tô vendo aqui, olha, Mônica Abraão, Terezinha, Antônio Lopes da Silva, Vânia Lopes, Belo D'Amico, Renata Miranda, Ricardo Cury, João Bosco, tá aí mandando um abraço aqui, perguntando, né? Alan Cozuma, Gilmar Cruz, Maria Imaculada, muitos já, Adriane Rolleder, Denise Torres, Kátia Klein, muitos corações queridos aqui nessa live de hoje, que é muito importante, nesse momento tão delicado, nesse momento tão sério que todos estamos vivendo e que está reclamando de nós, além de todos os cuidados, além de seguir a legislação, as leis, as recomendações dos órgãos de saúde, não é? Opa! Lá, pessoal, nós tivemos uma pequena queda aqui, né? Está chovendo um pouco. Voltou aí? Todo mundo? Estamos de volta? Pessoal, voltou? Teve uma pequena queda aqui, né? Aqui está tudo bem, maravilha, maravilha. Bom, então voltou, vamos dar seguimento aqui. Qualquer coisa, se cair, porque está chovendo, né? A internet fica um pouquinho ruim e vocês me falam. Qualquer coisa, vocês... Isso, aqui está tudo bem. Então está travando um pouco, né? A internet está ruim. A internet está, de uma maneira geral, sobrecarregada, né? Tá, pessoal? Está travando um pouquinho, né? A gente vai aqui, vamos dando sequência, né? Bom, então a primeira coisa que eu queria é desejar uma boa noite para todos, desejar muita tranquilidade, né? E quero anunciar uma novidade do canal Espiritualidade e Vida. A partir de agora, todos os dias, 5 para 6 da manhã, 5 para 6 da manhã, nós teremos uma prece. Eu vou ler uma prece e vamos postar no canal Espiritualidade e Vida, para que vocês possam acompanhar o canal aí de onde vocês estiverem, né? Então, pessoal, tá todo mundo acompanhando aí? Parece que tá voltando, tá dando umas quedazinhas, né? Ixi, hoje nós vamos ter que ter paciência com essas quedas, né? Mas todo dia de manhã, agora 5 para 6, nós vamos postar uma prece. E vai ser muito bom, porque são preces psicografadas pelo Chico. Eu estou selecionando assim de vários livros do Chico, preces para a gente poder sintonizar, para a gente poder acalmar a alma, não é? Para que a gente possa recuperar a nossa serenidade, para que a gente possa recobrar a nossa sabedoria interior, a nossa sabedoria interna que todos nós temos. Por quê? Porque nós somos espíritos com milhões e milhões de anos de evolução. Portanto, todos nós temos uma sabedoria acumulada ao longo desses milhões e milhões de anos de evolução. E é por aqui que eu gostaria de começar a live de hoje,
que é uma live que nós vamos falar sobre flagelos, sobre tragédias da humanidade na ótica espiritual e vamos falar sobre o medo. Demos um pulo aqui no livro Nosso Lar, fomos lá para o capítulo 44 para que a gente possa falar um pouquinho sobre o medo, né? Então, eu gostaria de resgatar um conceito muito profundo e muito amplo que o Espiritismo nos presenteia, que o Espiritismo nos explica, que é o conceito de evolução espiritual. Porque o conceito de evolução biológica, nós já estamos acostumados na escola, desde Darwin, Lamarck e tantos outros, nós já estamos acostumados com essa ideia de evolução geológica, evolução das espécies biológicas, nós já estamos acostumados com isso. Mas o conceito de evolução espiritual não é um conceito que está presente em todas as frentes religiosas. E mesmo quando está presente, por exemplo, no budismo e outras frentes religiosas, ele não está tão detalhado, ele não está tão explicado como no corpo da doutrina espírita. E ele é um conceito muito importante, muito, muito importante. Então eu gostaria de voltar em milhões e milhões e milhões de anos atrás e fazer um corte na evolução espiritual, que é do momento em que nós, princípios inteligentes, estamos lá numa célula eucarionte, numa célula que possui um núcleo. Tem evolução antes disso? Tem evolução lá no reino vegetal, no reino animal, mas eu queria centrar aqui a evolução a partir dos seres unicelulares, né? Para que a gente entenda a complexidade dos fenômenos em uma célula. Uma célula, né? Então você tem a membrana, você tem o núcleo, você tem milhares de processos bioquímicos no interior da célula e ali um princípio inteligente, que é uma sementinha de um espírito, um princípio inteligente, que é uma sementinha de espírito, está começando a sua evolução rumo à humanidade. Então ali começou naquela célulazinha, o princípio inteligente vai evoluindo, 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 até chegar na espécie humana. Portanto, vocês que estão acompanhando a live, todos nós que estamos aqui em torno dessa reflexão, já temos milhões e milhões e milhões de anos de evolução. Já nesse processo de voltar para o mundo espiritual e vir para o mundo corporal. Mundo espiritual, mundo corporal. Mundo espiritual, mundo corporal. E toda vez que o princípio inteligente vem para o mundo corporal, ele sofre ali as vicissitudes da vida corporal, a célula, ou um organismo um pouquinho mais sofisticado, um animal, e depois quando entra na espécie humana. Então, só para que a gente tenha uma ideia da linha evolutiva, porque Deus cria os seres simples e ignorantes. Então hoje está você aí acompanhando a live com trilhões de células a seu serviço. O seu corpo físico conta com trilhões de células sob o seu comando. Por quê? Porque você já é um espírito avançado na evolução. Você já passou. E hoje, com essa sabedoria, com essa prática de centenas de milhões de anos, o seu psiquismo é capaz de comandar
trilhões e trilhões de células. Nós vamos continuar a nossa evolução, a complexidade, o nosso organismo vai ficando cada vez mais complexo, cada vez mais sutil, até que a gente alcance a angelitude, para que a gente alcance essa posição. E depois, a evolução prossegue de uma maneira que nós não somos capazes de compreender, né? Porque aí fica tão longe que a gente já não consegue mais enxergar, a gente não sabe mais como que vai ser. Mas a evolução prossegue, O sol está travando um pouquinho, né? Aqui está chovendo muito em Belo Horizonte, então a gente vai ter que exercitar a nossa paciência e a nossa persistência para essa live de hoje. Então eu gostaria que você gravasse essa ideia de evolução espiritual. Por quê? Porque a sua vida não se resume a 80 anos de encarnação. 80, 90, 70, 60 anos de encarnação. Não é? Você já tem bilhões de anos de evolução. E ainda tem a eternidade pela frente para poder evoluir. Então é preciso que a gente enxergue a vida na Terra, é preciso que a gente enxergue os acontecimentos da Terra a partir da perspectiva, primeiro, da evolução espiritual. Segundo, da imortalidade do princípio inteligente e do espírito. O princípio inteligente e o espírito é imortal, não é? Ele não vai ser destruído, ele não vai morrer. Os corpos que ele assume é que vão nascer, crescer, envelhecer e morrer. Não é isso? Então, isso é evolução espiritual. Esse é um conceito muito importante e que nós precisamos a todo momento lembrar dele. Porque hoje nós vamos falar de pandemia, nós vamos falar de coronavírus, vamos falar de flagelos como terremotos, maremotos, tsunamis, movimentos de placas tectônicas, mas é preciso que a pessoa tenha consciência de que é um espírito imortal e que já tem bilhões de anos de evolução. Não é? Bilhões de anos de evolução. Isso é muito importante. Muito, muito, muito importante. Não é? Se nós não absorvermos essa ideia, a nossa análise ela começa a ser muito frágil. A nossa avaliação, ela fica uma avaliação muito pequena em relação à grandeza da vida. Não é isso? Bom, todo mundo entendeu isso? Dá um joinha aí, faz um acenozinho, que agora nós vamos passar para uma outra ideia. Eu vou agora para o Livro dos Espíritos, não é? E eu vou ler uma questão muito importante, tá difícil. Todo mundo me ouvindo, gente? Travou? Voltou, né? Tá voltando. Bom, vamos lá. Voltou, eu vou prosseguindo. Eu vou até digitar aqui. Voltou, pessoal? Ó, eu vou digitar Livro dos Espíritos. A questão aí que nós vamos estudar agora. Vamos lá, que aí dá tempo de voltar. Questão 741. Vamos lá, todo mundo, ó. Livro dos Espíritos, questão 741. Vou ler aqui, Livro dos Espíritos, questão 741. Olha isso. Dado é ao homem conjurar os flagelos que o afligem. Não é? Então, o que Kardec está perguntando? Olha,
Eu sei que tem pandemia, tem pestes, ele vai mencionar aqui, viroses, terremoto, 741, 741. 741, né? Dado é o homem conjurar os flagelos que o afligem, não é? Lá, pessoal, estamos travando, né? Tá travando, voltou? Lá, pessoal. Voltou, gente? Eita. Voltou, né? Bom, pode continuar. Então vamos lá, vou ler aqui, ó. Em parte. Então, é dado ao homem conjurar, quer dizer, afastar, vencer os flagelos. Aí os espíritos dizem assim, em parte. Em parte é. Não, porém, como geralmente o entendem. Muitos flagelos resultam da imprevidência do homem. À medida que adquire conhecimentos e experiência, ele os vai podendo conjurar, isto é, prevenir, se lhe sabe pesquisar as causas. Então, olha isso aqui que interessante, né? O que é a evolução espiritual? Nós vamos desenvolvendo a inteligência para estudar as causas dos flagelos. Então, hoje, por exemplo, a gente sabe qual é a causa dos terremotos. A gente sabe qual é a causa da erupção dos vulcões. A gente sabe qual é a causa das tempestades, viroses e das infecções bacterianas. A gente sabe, não é isso? Por quê? Porque a evolução espiritual vai desenvolvendo a nossa inteligência e o que acontece? Deus não dá de bandeja. Ele nos dá inteligência para que a gente pesquise, desenvolva, pesquise, vá atrás, seja curioso, trabalhe, pesquise, para que a gente entenda a natureza. Não é isso? Então hoje nós vivemos com muito mais segurança do que os primatas que viviam nas cavernas há 200 mil anos atrás. Vocês concordam? Tinham antibiótico. Não conheciam analgésico. Eles não sabiam a causa das infecções. Não é isso? Então o processo da evolução é isso. Pesquisando as causas. Não é? É isso. Então por que eles disseram que não são todos os flagelos que a gente consegue afastar? Por quê? Por exemplo, a morte física é considerada por muitos um flagelo. Não é? Um flagelo. E essa não tem como evitar. Né? Então, a morte é um flagelo que nós não temos como evitar. Não é? Não temos como evitar. Todos vamos enfrentar a morte em um determinado momento. Não é mesmo? Vamos lá. Poxa, tá travando demais, né, gente? Então vamos lá, vamos dar sequência aqui. Contudo, entre os males que afligem a humanidade, alguns há de caráter geral. Olha isso. Que estão nos decretos da providência e dos quais cada indivíduo recebe mais ou menos o contragolpe. Olha isso. Então, tem ódio o homem opor, a não ser a sua submissão à vontade de Deus. Esses mesmos males, entretanto,
ele muitas vezes sua negligência. Não é? Caiu aí, está voltando, né? Voltou? Parece que voltou, né? Parece que voltou, não é? Então eu gostaria que a gente pensasse aqui, mas não pensasse apenas em resgate coletivo, gente. Nós temos que pensar também no processo como dar à luz hoje. Dá para entender isso? Então, há 10 mil anos atrás, era muito mais doloroso do que é hoje. É o processo evolutivo. Não é? É um processo evolutivo. Não é? Então, nós temos a dor expiação, a dor prova e temos a dor evolução. 3 tipos. Dor expiação. Todas elas corrigem, aperfeiçoam e aprimoram o espírito imortal. Todas elas. Todas essas 3 dores aprimoram, não é só o espírito, não. O princípio aprimora o princípio inteligente também. Não é? Então, dor expiação, dor prova e dor evolução. Não é? Então eu vou ler aqui agora, voltando aqui, ó. Eita, mas hoje tá difícil, né? Voltou, né? Parece que a chuva está diminuindo aqui. Se Deus quiser, essa internet vai melhorar, viu, gente? Meu Deus, que coisa, né? Que coisa. Mas vamos. Eu vou ler o comentário de Kardec à questão 741. Vou ler aqui, ó. Olha aqui, ó. Ele começa dizendo assim: na primeira linha dos flagelos destruidores, naturais, peste, não é? O que é a peste, gente? A peste, aqui na época do Kardec, eram as viroses e as infecções bacterianas. Isso que eram as pestes, não é? Então o que ele está colocando? Na primeira linha dos flagelos destruidores, naturais e independentes do homem, deve ser colocados o quê? As infecções viróticas, bacterianas, a fome, as inundações, o homem encontrado na ciência, nas obras de arte, no aperfeiçoamento da agricultura, nos afolhamentos e nas irrigações, no estudo das condições higiênicas. Olha o que o Kardec está dizendo. Meios de impedir, ou quando menos, de atenuar muitos desastres. Não tem? Não tem? Então, assim, olha o que ele está dizendo. Não tem a ciência, a arte, ou seja, a cultura humana, o progresso humano não tem cada vez mais atenuado essas pestes que são naturais. Não é? Certas regiões, outrora assoladas por terríveis flagelos, não estão hoje preservadas deles? Que não fará, portanto, o homem pelo seu bem-estar material, quando souber aproveitar-se de todos os recursos da sua inteligência? Olha o que o Kardec está dizendo. Quanto que o homem não vai poder aproveitar, quanto que ele não vai poder usufruir de bem-estar na vida física, quando ele souber aproveitar todos os recursos da sua inteligência. E quando, aos cuidados da sua conservação pessoal, souber aliar o sentimento da verdadeira caridade para com os seus semelhantes. Então, olha o que o Kardec está dizendo aqui. O que ele está dizendo? Nós aproveitamos toda a nossa inteligência? Será? Será? Não é? Nós cuidamos do nosso semelhante
nós tratamos o nosso semelhante enquanto sociedade. Eu não estou falando você, eu, fulano, ciclano, beltrano. Eu estou falando a sociedade humana. Eu estou falando dos 8 bilhões de encarnados. Não estou falando de você, de mim, desse ou daquele. Estou falando global. Os encarnados. Nós somos egoístas ou pensamos no outro, somos caridosos? Somos egoístas. Então, por enquanto, nossos interesses pessoais. E estamos aprendendo a usar a nossa inteligência. A nossa inteligência. Então, tá todo mundo acompanhando o raciocínio do Kardec? Todo mundo? Abana a mãozinha aí, quem... Peraí que travou aqui, voltou de novo. Oh, meu Deus. Todo mundo acompanhando? Então, o que o Kardec está dizendo? Nós temos mais inteligência do que o que a gente está usando. Sim? Sim? Nós temos mais inteligência do que a gente está usando. Correto? Segundo raciocínio, nós somos muito egoístas. Muito egoístas. E o egoísmo bagunça tudo. O egoísmo bagunça tudo. Todo mundo entendeu isso? Então agora eu vou pegar esses 2 raciocínios do Kardec, muita calma nessa hora. Eu quero que todo mundo agora acompanhe meu raciocínio. Vamos lá. Surgiu o coronavírus. Segundo todos os especialistas e segundo todos os epidemiologistas e infectologistas, inclusive com vários artigos acadêmicos publicados, o vírus é de baixa letalidade. Baixa letalidade. Mas de baixa letalidade e muita propagação. Então vamos lá. O vírus se propaga muito rápido, embora ele mate poucas pessoas em comparação com a quantidade de pessoas que adoecem, o percentual, a taxa de mortes é muito baixa. Né? Voltando de novo aqui. Oh, meu Deus. Caiu. Tá voltando. Pode seguir. Voltou, né? Voltou. Voltou, gente. Graças a Deus. Não é? Então o vírus, ele se propaga muito rápido. Muitas pessoas ficam... Vamos lá. O que essa pandemia colocou em xeque não é? Pessoal, tá todo mundo acompanhando? Olha só, vou dar um exemplo aqui. A Maria Imaculada de Freitas está fazendo uma lembrança aqui maravilhosa, Maria Imaculada. Obrigado. A gripe espanhola, hoje conhecida como influenza, em 1918, dizimou quase 40 milhões de pessoas. 40 milhões de pessoas. Não é isso? A gripe espanhola. Mas tinha avião? Tinha internet? As pessoas, o mundo era tão global, todo mundo misturando, entrando num país do outro, viajando, trocando, interagindo. O mundo era assim tão global? Não, não era. Não é mesmo? Não era. Então, se você pegar todos os casos de mortes do coronavírus, a taxa é muito baixa. Estou falando de... e que acabaram desencarnando, pelo amor de Deus. Não é? Vamos interpretar corretamente as coisas. É isso? Eu estou dizendo de uma taxa, avaliando um dado muito bacana aqui.
Leandro, olha, peste negra, 1343 a 1353. Estima-se de 75 a 200 milhões de pessoas morreram da peste negra. O tsunami da Indonésia matou quase 300 mil pessoas de uma só vez. É pau a pau aí com o coronavírus. Não é? Pau a pau com o coronavírus. Tá assim, igual. O tsunami. Não é isso? Então, agora vamos entender uma coisa. O mundo está global, está todo mundo viajando, todo mundo, as populações, você chega em qualquer país, tem gente do mundo inteiro. Em qualquer país tem gente do mundo inteiro. E as pessoas circulando e viajando de avião, e circulando, interagindo, internet. Então o mundo virou um só, né? As fronteiras hoje, elas são muito frágeis, né? As fronteiras são muito frágeis, né? O mundo está globalizado. O mundo está uma coisa só. Não é isso mesmo? Muito bom. Então vamos seguindo aqui nosso raciocínio. Só que nós temos muita tecnologia, nós temos muita ciência, temos muitos equipamentos eletrônicos, inteligência artificial, mas o nosso egoísmo diminuiu? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Não é? Com toda a tecnologia que nós temos, era para ainda existir fome no mundo? Que existe, não era mais para ter fome. Não é isso? Não era. Agora eu pergunto, tem saúde, hospital e tratamento médico para todo mundo na humanidade? Tem. Olha só, nós somos 8 bilhões de encarnados, aproximadamente, não é isso? Tem médico, hospital e tratamento para todos os encarnados da Terra? Tem. Oh, mas nós não temos inteligência, nós não temos tecnologia, nós não temos recursos. Não era para ter hospital e tratamento para todo mundo? Não temos. Se nós tivéssemos hospital, leito, tratamento para todos os encarnados da Terra, o coronavírus teria feito esse estrago que fez? Não, não teria. Por que não teria? Porque a maior preocupação das autoridades, pessoal, vamos raciocinar aqui. Qual que é a maior preocupação das autoridades? É que não tem leito para todo mundo. Não tem leito para todo mundo. Não é isso? Não é? Voltou, graças a Deus, voltou. Não é? Então, o que essa virose está desafiando a sociedade atual? Por quê? Não é? Olha que interessante, né? A Andréia Neiva está dizendo assim, os recursos são precários. Será que são precários? Será que os recursos são precários? Andréia, se nós pegássemos todos os recursos da corrupção, se nós pegássemos todo o desperdício da terra, você acha que teria falta de recurso? Será que teria falta de recurso? Não é? Não é? Agora, tem gente falando, mas olha, não, mas estão todos sofrendo. Está morrendo gente de todas as classes sociais. De todas as classes sociais. Não é?
Então, entenderam o que o Kardec escreveu nesse comentário da questão 741? O nosso egoísmo feroz, porque nós conservamos um egoísmo da época animal. O nosso egoísmo feroz trava, impede o uso total da nossa inteligência. Não é isso? Se não fosse o que nós temos, nós já teríamos afastado vezes melhor. Não é verdade? Não é verdade? É isso? Então eu vou deixar essa reflexão. Por quê? Porque muita gente muitas vezes segue por um raciocínio de castigo, de que Deus está castigando a humanidade. Não é isso? Mas, na verdade, nós estamos sofrendo a consequência coletiva, nós estamos vivendo uma consequência coletiva de escolhas coletivas. Não é? Escolhas coletivas. Não é isso mesmo? E o que vai acontecer? O que vai acontecer? Nós vamos evoluir. É claro. Porque a evolução é uma determinação divina. A evolução é um determinismo divino. Determinismo divino. Não é isso? Então, coletivamente, isso está sendo importante por quê? Todos os líderes mundiais, está todo mundo se unindo e todo mundo tendo que olhar para o egoísmo humano. Todo mundo está tendo que olhar para o desperdício, para o egoísmo, para esse sistema econômico egoísta, para essa falta de solidariedade social, para essa falta de fraternidade mundial. Né? Então, todo mundo está agora sofrendo a maré. Então, é mais ou menos assim, a gente jogou lixo no mar, agora o mar está devolvendo, simbolicamente falando. Não é? Simbolicamente falando. Né? Então, nós estamos aí, agora precisamos entender. O Paulo Saraiva está lembrando aqui, ó, a gente está vendo essa mostra aí do egoísmo, agora na busca do álcool gel. Não é? Está sendo aí um espelho para a gente enxergar o egoísmo e mais, a ferocidade humana. Né? Como é que o nome diz? Vamos pensar nisso. Meditar, para todo mundo pensar nisso. Refletirmos nisso. Refletirmos coletivamente. Né? Não é você, ou fulano, ciclano, beltrano. Nós estamos falando aqui de 8 bilhões de encarnados. Nós estamos falando porque esse problema pegou todo mundo. E colocou em xeque. Tudo. Organização social, economia, política, diplomacia, medicina. Colocou em xeque tudo. Não é? Bom, então agora dá uma pausazinha, que eu quero só trazer um assunto aqui para a gente poder encerrar nossa live, que a internet hoje nós estamos lutando aqui com ela, né?
Oh, meu Deus! Então vamos lá agora, capítulo 42 do livro Nosso Lar. Eu estou adiantando. Nós estamos no capítulo 7, mas eu dei esse salto aqui porque eu preciso falar sobre o medo. Medo. Preciso falar sobre o medo. Ok? Então vamos lá, capítulo 42 do livro Nosso Lar. O capítulo se chama A Palavra do Governador. Eu vou ler aqui. Para o domingo imediato à visita do Clarim, prometeu o governador a realização do culto evangélico no Ministério da Regeneração. O objetivo essencial da medida, esclareceu Narcisa, seria a preparação de novas escolas de assistência no auxílio, no Ministério do Auxílio, né? Então, lá no Ministério do Auxílio, eles iam criar novas escolas de assistência para ensinar os espíritos da colônia a ajudarem os espíritos do umbral. Olha que coisa linda, não é? E para criar também núcleos de adestramento na regeneração. Opa! Travou de novo. Voltou, né? Então aqui a gente percebe que o mundo espiritual é muito organizado. E lá tem treinamento. Até para fazer caridade, a pessoa é treinada. Ela aprende, ela frequenta isso. Vamos lá. Oh, meu Deus. Travou de novo, né? Então, núcleos de adestramento. Aí diz a Narcisa, precisamos organizar, dizia ela, determinados elementos para o serviço hospitalar urgente. Embora o conflito se tenha manifestado tão longe, olha isso. Então, o que ela está dizendo aqui? Eles estavam em plena, disso aqui, em plena Segunda Guerra Mundial. Em plena Segunda Guerra Mundial. Então, o que estava acontecendo? Embora a guerra estivesse mais concentrada na Europa, os efeitos da guerra iam atingir o Brasil, como de fato atingiram, espiritualmente também. Então, eles estavam treinando para quê? Voltou. Então, lá em Nosso Lar, eles estavam treinando milhões de desencarnados. É isso? Porque assim o Holocausto, não é? Coisa horrorosa, indizível, que foi o Holocausto. E a lei, não é mesmo? Voltou, pessoal? Voltou agora? Parece que voltou, né? Então, eles tinham que treinar no mundo espiritual para receber os desencarnados. Aí ela fala, para isso e também exercícios adequados contra o medo. Olha, exercícios adequados contra o medo. Contra o medo? Acrescentei admirado. Olha isso. Como não? Objetou a enfermeira atenciosa. Talvez estranhe, como acontece a muita gente, talvez você estranhe a elevada percentagem de existências humanas estranguladas simplesmente pelas vibrações destrutivas do terror, que é tão contagioso como qualquer moléstia de perigosa propagação. Eu vou ler isso aqui, ó. Eu vou ler de novo, é a Narcisa que está falando. O medo, o que ele acontece? Ele se propaga de uma maneira tão perigosa que ele atinge uma elevada percentagem de existências humanas que são estranguladas pelas vibrações destrutivas do terror. E ele é tão contagioso como qualquer moléstia de perigosa propagação. O que ela está dizendo aqui?
Se propaga. Então ela está dizendo assim, classificamos o medo como dos piores inimigos. Sol, travou, está voltando, voltou, não é? Classificamos o medo como dos piores inimigos da criatura, por alojar-se na cidadela da alma, atacando as forças mais profundas do que? Do que nós estamos vivendo exatamente agora? O que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo a indústria do medo. A indústria do medo. Correto? Então, vamos lá. Gente, eu tenho que lavar a mão? Tem. Eu tenho que usar o álcool gel? Tem. Eu estou em casa? Estou em casa. Eu estou em casa. É isso? Né? Voltou. Eu estou em casa. Eu estou trabalhando em casa, né? Então aqui o Tribunal de Justiça suspendeu o expediente, estamos todos os juízes trabalhando em casa no processo eletrônico. Então eu estou em casa? Estou. Estou lavando as mãos, estou tomando as precauções? Estou. Então eu estou me protegendo e protegendo as pessoas da propagação do vírus, não é? E o medo? E o medo? E o medo? E o medo que atinge a sua alma, que atinge as forças da sua alma, porque o medo ele rouba coragem, o medo ele rouba fé, confiança em Deus, o medo ele rouba serenidade, o medo ele rouba esperança. Então é confiança, serenidade, esperança, coragem. E o que a pessoa está fazendo? Será que as pessoas estão tomando as precauções para não serem contagiadas pelo medo? Porque o medo propaga mais rápido do que o coronavírus. Uma pessoa com medo, ela infecta 10. Infecta 10. Em 1 minuto. Uma pessoa apavorada, não é? Aquele medo se propaga numa velocidade à população inteira. Não é? E qual que é a medida que vai ser tomada? Não é? Então, observando minha estranheza, continuou. Então, André Luiz achou estranho aquilo, porque ele era médico, né? E ele foi Carlos Chagas, ele trabalhou, ele descreveu a doença de Chagas. Então, o André Luiz era um infectologista. Aqui na encarnação dele, ele era infectologista. Ele estudava epidemias. Então, ele ficou apavorado. Coloca o treinamento contra o medo muito acima das próprias lições de enfermagem. Eu vou ler de novo. Olha aqui. Travou de novo. Espera um pouquinho. Voltou. Então, olha só. A governadoria de nosso lar coloca o treinamento contra o medo muito acima das próprias lições de enfermagem. Olha isso. A calma é garantia do êxito. Mais tarde, você compreenderá tais imperativos do serviço. Olha que bonito isso. Né? Então está dizendo para o André Luiz assim, ó, mais tarde você vai compreender isso, André. Mais tarde você vai compreender isso. Está falando para o André Luiz. Não é? Mais tarde ele ia compreender que precisa ter muito mais cuidado com o medo do que com as questões da enfermagem. Não é que eu vou dispensar, mas o medo é muito perigoso. Ele é perigoso também. Não é isso? A Márcia Ferreira está perguntando qual capítulo nós estamos lendo. Gente, capítulo 42 do livro Nosso Lar. Capítulo 42. Agora eu vou perguntar uma coisa para vocês e quero que vocês
terminem a live com essa reflexão. Por que que os espíritos em nosso lar estavam com medo? Por quê? Não era só desencarnado? Em nosso lar não tem só desencarnado? Todo mundo já não morreu? Hã? Todo mundo em nosso lar morreu. Todo mundo já morreu. Perceberam? Então o medo, ele paralisa e ele afeta até desencarnado. E sabe com o que os desencarnados estavam preocupados? Sabe o que os desencarnados do nosso lar estavam preocupados? Com os parentes e os afetos que estavam encarnados na época da Segunda Guerra. Então eles estavam com medo do que? Estavam com medo com eles já tinham morrido. Já tinham passado pela morte. Estava com medo do parente e da pessoa amada morrer. Perceberam? Perceberam a força que tem isso? Não é? A força que tem o medo. Não é? Como que isso é forte? Então é muito forte. O medo paralisa desencarnado. Tem desencarnado com medo do parente dele desencarnar. Não é? É um pânico. Então, tem espírito lá no nosso lar, agora, não estou brincando, gente. Deve ter espírito lá em nosso lar que está apavorado, morrendo de medo de um parente encarnado, desencarnado do coronavírus. Não é isso? Percebe? Então, o que é importante aqui? O que é importante? O que nós temos que gravar? Travou um pouquinho. Estou esperando voltar aqui. Voltou. Então, qual que é a questão do medo? O medo não é racional. O medo é uma emoção. Emoção é algo automático. Emoção é algo... É isso? Então, o medo é uma reação automática, uma reação instintiva. É isso? Então, por isso que nós precisamos tomar conta disso. Combinado? Então, desculpem esses travamentos constantes. Eu quero desejar para vocês uma noite maravilhosa, uma noite abençoada. A partir de amanhã, 5 para 6, oração no canal Espiritualidade e Vida. Então você pode acessar lá e ouvir oração. Ouça essa oração, gente, várias vezes por dia. Divulga essas orações para todo mundo que vocês conhecem. Não é? Vamos espalhar aí esperança, confiança. Né? Vamos tomar as precauções? Vamos. Vamos tomar todas as precauções? Todas as precauções. Não é, gente? Oração não substitui lavar a mão. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, você tem que tomar todos os cuidados recomendados pelos médicos e pelas autoridades sanitárias. Combinado? Todo mundo vai tomar os cuidados. Mas, além disso, vamos cuidar do medo. Vamos prestar atenção no medo. Vamos nos entregar à oração, à meditação, à leitura edificante. A leitura edificante, não é? E pararmos de consumir esses programas sensacionalistas que ficam só inculcando medo nas pessoas. Não é mesmo? Então, cuidado, prudência, bom senso, confiança e oração. Não é isso? Então, um beijo para todos, uma noite maravilhosa para todos. Né? E a partir de amanhã, divulguem, assistam várias vezes a oração, divulguem, aproveitem, porque é um projeto que a gente fez aí especialmente para esses momentos difíceis e a gente precisa muito da oração.
Um beijo grande para todos, muita paz no coração para todos vocês. Muita paz.